Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação do design de interiores. Muitas vezes surgem dúvidas de como um designer pode atuar, até onde que ele pode chegar, quais os tipos de trabalho que ele pode fornecer, qual a diferença de um arquiteto para o designer ou de um decorador para o designer. Então eu vou tentar de forma sucinta explicar um pouco todas essas informações da atuação e tirar um pouco das dúvidas de vocês a respeito disso. Bom, em primeiro lugar eu queria lembrar o quão rica é a profissão de um designer de interiores, porque ele traz qualidade de vida para as pessoas. Eu coloquei algumas matérias para vocês falando a respeito de como nessa quarentena o ambiente pode ajudar a gente ficar mais tranquilo, mais calmo, como melhorar esse ambiente para a gente poder se sentir mais confortável, mais aconchegado pelo nosso ambiente, né? Ele traz qualidade de vida, então. Ele pode mudar a vida de uma pessoa. E como então o designer pode contribuir com isso? Então, em primeiro lugar, a diferença entre um decorador e um designer. Um decorador, ele pode escolher alguns acessórios, objetos de decoração, mas ele não pode criar projetos. Ele não tem conhecimento de ergonomia, conhecimento de iluminação, então ele não consegue ir a fundo numa mudança de um ambiente de interiores. Já o designer aprende na sua formação todas essas coisas, ou seja, ele aprende sobre ergonomia, que vocês já aprenderam, sobre acessibilidade, sobre os módulos ideais, sobre os espaços, as circulações, a combinação de padronização e texturas, de cores, tudo que vocês vêm aprendendo no nosso curso. É importante dizer que nós podemos trabalhar como designers de algumas formas. A primeira delas é fornecendo o projeto, a criação e o desenvolvimento de um projeto. Como que eu posso fazer isso? Nós estamos já trabalhando com projeto residencial, né? E nós vimos que existem várias etapas. A etapa do briefing, a etapa do levantamento, a etapa de quando eu começo a desenhar um layout. Até aí são etapas consideradas de estudo preliminar. Logo depois eu faço o projeto básico, que é quando eu começo a detalhar melhor o meu projeto. E aí eu faço, então, alguns lançamentos importantes, como lançamentos de alguns pontos de hidráulica elétrica que podem vir a ser modificados, ou até mesmo demolição de algumas alvenarias. Vale ressaltar aqui que o designer de interiores, independente da sua formação, ele não pode trabalhar com demolições, nem construções. Ele não pode também trabalhar com alterações de hidráulica elétrica, sendo a vistoria feita por ele. Então é muito comum que se trabalhe em conjunto com arquitetos ou com engenheiros e que essas propostas de alterações sejam então responsabilidade do arquiteto e do engenheiro. Agora, o designer tem sim a responsabilidade pela escolha de materiais, por todas as outras etapas que trabalham com alterações de acabamentos. Isso nós podemos, como designers, atuar sim. A próxima etapa seria o projeto executivo. Então, como designer, nós detalhamos melhor esse projeto, colocamos todas as informações para que esse projeto possa ir para uma marcenaria, possa ir para uma marmoraria e não ter nenhuma dúvida sobre a execução. Eu falei bastante disso naquele vídeo sobre etapas de projeto, só estou aqui resumindo sobre isso. Uma outra forma de se fazer nosso trabalho é a gente prestar consultoria. Quando eu presto consultoria, eu posso, e tem algumas formas de se prestar consultoria, e na aula sobre consultoria nós vamos falar sobre isso mais a fundo. Mas para poder introduzir o assunto aqui, consultoria é quando não necessariamente eu faço um projeto, mas eu sim posso fazer visitas e dar orientações para o cliente a respeito de uma mudança no ambiente, uma mudança numa decoração ou até alterações de cores. Então, para resumir, qual é a diferença de um decorador para o designer ou de um designer para um arquiteto? A palavra-chave aí é responsabilidade.
Enquanto um decorador não tem responsabilidade sobre nenhuma área técnica, um designer tem sim suas responsabilidades. Ele tem responsabilidade sobre intervenções decorativas e sobre também detalhes técnicos de desenhos e mobiliários. Enquanto isso, o arquiteto tem responsabilidade técnica sobre a execução de toda a obra. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as formações técnicas de um designer de interiores. Eu tenho cursos técnicos, tecnólogos e cursos de bacharel. Qual a diferença entre eles? Em primeiro lugar, a diferença é a carga horária. Segundo o MEC, um bacharel tem a carga horária de 2.400 horas. Um tecnólogo tem 1.600 horas. E já um curso técnico tem de 800 a 1.200 horas. São considerados cursos superiores o curso de tecnólogo e o curso de bacharelado. Lembrando que, como a carga horária do bacharelado é maior, existe mais densidade do volume de aprendizagem. E, mais importante, é que eles também podem ministrar aulas em cursos superiores ou em cursos técnicos e também eles podem trabalhar com pesquisas, algo que os cursos de tecnólogo e técnico não podem. Curso técnico e tecnólogo possuem as mesmas atribuições, ou seja, praticamente o mesmo tipo de aprendizagem. Eles são voltados para áreas mais práticas e eles normalmente fornecem mão de obra ou especialistas para o comércio e para a indústria. Vamos agora falar um pouquinho sobre os órgãos de classe. Durante o curso, ainda em momento que vocês estiverem cursando, vocês podem se associar à ABD. A ABD é a Associação Brasileira de Designer. Ela foi regulamentada em 2016 e qual que é a vantagem de se associar? Além de uma divulgação e de palestras muito interessantes sobre o assunto de designer, você pode também receber ajuda na tabela de honorários, receber ajuda em formas de contrato, ter referência do preço praticado no mercado e também ter desconto em feiras, eventos. Para isso você precisa, então, entrar no site e se inscrever. Lá tem vários módulos de inscrição e você consegue, então, observar o valor e as vantagens de se inscrever na Associação Brasileira de Designer. Depois de formado, você deve se cadastrar no CFT, que é o Conselho dos Técnicos Industriais. A partir desse conselho é que você pode, então, exercer a profissão de designer de interiores. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a nossa ansiedade quando a gente se forma, em querer ter certeza daquilo que a gente está fazendo ou do serviço que nós estamos prestando, né? Muitas vezes surge a dúvida: como que eu posso ter certeza se o projeto que eu estou fazendo está certo, se o que eu estou fazendo não vai ter erro? Na realidade, isso serve para qualquer curso. A certeza só vem com a experiência. Então, não adianta nada eu fazer 6 projetos grandes em 6 meses e achar que isso vai trazer a mesma experiência de eu fazer 6 projetos grandes em 3 anos. Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo os meus erros e mais eu aprendo com eles. Então, o importante é: comece devagar, comece querendo aprender, comece querendo acertar, mas não se desanime ou se frustre se você perceber que cometeu algum erro. Se eu pegar meus projetos do passado, eu vejo que muitas vezes eu não faria nada daquilo que eu já fiz. E não quer dizer que eles eram ruins. O cliente gostou, o cliente aprovou, mas o meu olhar crítico hoje faria algo bastante diferente. Um dos pontos importantes para ver se você tem confiança no seu trabalho é você perguntar: se eu fosse um cliente, eu me contrataria? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: eu estou fazendo algo que eu gosto? Algo que me traz prazer? Algo que vai me deixar satisfeito? Essas 2 perguntas norteiam o nosso trabalho como designer. Uma outra pergunta é: devo abrir meu próprio negócio e começar a fazer projetos sozinho? O que você acha disso? Eu acho sinceramente que começar sozinho é um grande risco. Não quer dizer que não possa ser feito.
Vou contar minha experiência. Eu não comecei um escritório sozinha. Hoje eu sou autônoma, mas eu passei muitos anos trabalhando em escritórios. E como eu aprendi com os escritórios? Eu trabalhei já logo no início como estagiária em escritório de projeto, depois eu trabalhei em construtora, depois eu passei a trabalhar de novo em escritório de projetos, mas projetos bem maiores, até eu adquirir confiança e autonomia para trabalhar como autônoma. Isso quer dizer que eu não posso começar a minha carreira como autônoma? Claro que não. Isso é uma decisão pessoal. Eu tenho diversos amigos que saíram da faculdade, abriram seus escritórios e ficaram super bem. Mas o que eu quero dizer aqui é que você não precisa se frustrar ou se sentir rebaixado se você optar por trabalhar no escritório de outra pessoa. Isso muitas vezes diminui a nossa responsabilidade, porque nós não somos o principal responsável pelo projeto, nos faz aprender com outros que sabem mais que nós, que possuem mais experiência, nos faz olhar de forma crítica ao trabalho e nos faz pegar uma quantidade de projetos que talvez sozinhos não faríamos. E isso traz uma grande experiência. Quanto mais projetos diferentes eu trabalho, maior é a possibilidade de eu aprender. Eu digo isso e quero trazer essa experiência para vocês, porque no início, quando eu fui trabalhar num escritório, eu me achava muitas vezes diminuída, talvez incapaz, ficava pensando, nossa, acho que eu não sou competente o suficiente para ter um escritório próprio, enquanto eu vi tantos outros amigos abrindo seus escritórios. E posso dizer que esse aprendizado que eu trouxe durante 12 anos que eu trabalhei em escritórios, hoje me faz ser uma excelente profissional naquilo que eu faço. Então, procure o que você se sente melhor. Aonde você pode trabalhar como designer? Você pode trabalhar em escritórios de arquitetura, você pode trabalhar em escritórios de designer de interiores, você pode trabalhar em lojas de revestimentos ou lojas de decoração, você pode trabalhar em marcenarias, você pode trabalhar em lojas de mobiliário. Então, existe uma gama muito grande. Alguma dessas áreas diminui o profissional? Muito pelo contrário, na minha opinião, quanto mais experiências diversificadas você tiver, melhor será a sua atuação. E posteriormente, se você quiser trabalhar como autônomo, você vai ter um conhecimento muito maior. Quero deixar aqui algumas dicas. Não subestime as suas experiências. Foque naquilo que você gosta e não se preocupe em rejeitar trabalhos daquilo que não te interessa ou que você não goste, porque o principal motivo de nós termos sucesso naquilo que fazemos é fazermos com vontade, fazermos com prazer, porque isso nos trará dedicação. Agora, para terminar, eu vou dar a minha opinião pessoal sobre o mercado de trabalho, né? É claro que esse momento que nós estamos passando não dá para comentar sobre o mercado de trabalho. Mas o que eu queria falar com vocês um pouco é que cada dia que passa, as cidades vão sendo mais populosas. Isso torna com que os apartamentos, as moradias, tornem-se menores. Então, a atuação do designer passa a ser cada vez mais importante. Por que cada vez mais importante? Porque o designer precisa melhorar a qualidade daquele ambiente que muitas vezes é pequenininho. Então, muitas pessoas têm procurado, principalmente os moradores de apartamentos, mesmo de residência, têm procurado os designers para melhorar aquele ambiente. Não vamos esquecer que ainda a gente pode trabalhar com pontos comerciais e com áreas comerciais, que dá uma gama enorme também de trabalho. Como o designer tem um trabalho que pode ser como uma consultoria, o custo muitas vezes não é tão alto e compensa para o cliente contratar. Em 2012, a gente teve um boom da construção civil, foi excelente para arquitetos, engenheiros e designers. Isso vem caindo de lá para cá, mas a tendência é que uma hora esse crescimento retome, até porque nós temos um déficit habitacional, ou seja, uma carência por moradia ainda muito grande no nosso país. Tem muitas pessoas querendo moradia própria. Então, em algum momento, a construção civil tem que voltar a crescer. Então, se prepare. Uma hora você vai ter bastante trabalho, tá bom? Quero terminar esse vídeo dizendo que vocês sejam felizes, que esse tempo em que estamos em casa, nós possamos
ler mais, ler matérias. Eu sugiro algumas matérias para vocês, algumas séries, que vocês busquem, se vocês tiverem tempo de sobra, se mergulhar nesse assunto tão interessante, que é melhorar a vida das pessoas através do design de interiores. Um abraço para vocês e até a próxima aula.